Antes de prosseguir com esse vídeo, eu quero deixar claro aqui, a gente vai colocar um corte aqui do canal Paparazzo Rubro Negro e também aspas do Alan e também imagens com informações do treino do Flamengo, é o último treino antes do Fla-Flu, antes do Clássico, tem informação completa aqui no vídeo. Eu quero só trazer para vocês o seguinte, olha só, hein, pode ser o jogo de despedida do Wesley no Maracanã, tá? A proposta, o Flamengo já sabe da proposta da Roma, o BAP já falou que só vai liberar o jogador após o Flamengo encaminhar a contratação de outro lateral direito. Então, isso pode acontecer essa semana. Se o Flamengo encaminhar a contratação de um lateral direito, o Wesley é liberado e essa pode ser a última partida, o último clássico a gente sabe que é, mas a última partida dele no Maracanã, na frente da torcida. Jogo importante, ainda mais pra gente que se trata de brigar lá em cima, né? Não só a vitória no Clássico é importante, como na classificação. A gente precisa retomar essa primeira colocação e esperamos sim, Maracanã lotado, torcida nos apoiando. A gente tem um jogo a menos, né? Mas enquanto não acontece esse jogo, a gente precisa voltar a vencer e voltar a se manter lá em cima. O Fute Freire que fez uma postagem aqui mostrando como é que o Mirassol marcou o Neymar, sem respeito, sem ficar tietando. Olha aí. Não é quebrar o Neymar, mas não precisa ficar pedindo desculpa porque fez falta, ficar pedindo desculpa porque deu uma entrada mais forte, entendeu? Até que ele ficou revoltadinho e o Santos só tem ele, pô. Você marca o Neymar, marca forte o Neymar, o Santos só tem ele. Acabou o Santos, 3-0, pô. 3-0. Mas, pô, os caras pareciam que estavam mais preocupados. Pô, machuquei você aí, Neymar. Pô, não acho que esse foi o problema do Flamengo só não, tá? Porque eu nem tinha falado disso no meu pós-jogo. Vi o Mauro César falar, vi algumas pessoas falarem, mas eu acho que o Flamengo não pode respeitar tanto o Neymar. Vai enfrentar o Santos de novo no segundo turno. Eu quero ver. Tem que marcar o Neymar, marcar duro. O Danilo é amigo dele. Ele defendeu o Danilo também lá pro torcedor. Mas aí deixa o cara jogar ali solto, né? Olha como é que foi o Mirassol. 3-0 com os caras marcando, chegando junto no Neymar. A gente tem aqui também informação para passar para vocês importante, só trazer aqui os dados, né, os detalhes do jogo aí para vocês. O jogo é das 19h30, Maracanã, não é um horário muito comum, mas a gente sabe que vai estar lotado o Maraca, domingão, 19h30. A 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Flamengo ainda é líder se ele vencer o jogo contra o Sport, o jogo atrasado. Então, que o Flamengo vença o Fluminense para se manter na liderança, porque tem um jogo a menos. Né? O Cruzeiro, com um jogo a mais, está na liderança, mas o Flamengo, se ele cumprir o seu jogo e vencer o Sport, ele é líder com um jogo a menos. O jogo tem transmissão do Premier, tá? Provável escalação do Flamengo. Rossi, Wesley, Danilo ou Léo Ortiz e Léo Pereira, né? Com o Varela na lateral esquerda. Alan, Jorginho, Arrascaeta, Luiz Araújo, Gonzalo Plata e o Alacian, tá? Com a possibilidade do Everton Cebolinha também no lugar do Alacian. Eu entraria com o Alacian. O Cebolinha não consegue se firmar no Flamengo, um momento difícil aí do Cebolinha, não tá jogando bem. Tá? Desfalques aí. Bruno Henrique, suspenso. O Eric Pulgar, operado. Ayrton Lucas, que deu ponto na perna, corte profundo. Alexandro, que tá com lesão muscular. Michael também, lesionado. De La Cruz, sem condições de jogo, vamos falar sobre isso. Provável escalação do Fluminense. Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Ignácio e Freitas. René ou Gabriel Fuentes, Renezinho, né? Martinelli, Hércules e Nonato. Soteldo e Germán Cano, tá? O árbitro é aquele absurdo, né? Tem que ficar ligado porque todo jogo que ele apita do Flamengo é uma tristeza. O Rafael Klaus, de São Paulo. Assistente 1, Danilo Ricardo Simomaniz, de São Paulo. Evandro de Melo Silva também. Evandro de Melo Lima, de São Paulo também. O VAR
é o Rodolfo Toschi Marques do Paraná. Então eles colocaram esse combo aí pro Flamengo, é sempre assim, né? É impressionante. A arbitragem e auxiliares de São Paulo, sabendo que o Palmeiras está ali precisando que o Flamengo tropece. A arbitragem de São Paulo, olha que loucura. De novo, fizeram isso com a arbitragem de Minas no jogo passado para o Cruzeiro ser líder. Agora bota a arbitragem de São Paulo, que não tem como a gente não achar que é um absurdo, é uma vergonha, né? A arbitragem de São Paulo, e no jogo passado, aquela arbitragem de Minas que tirou o Bruno Henrique desse jogo, porque deu um cartão amarelo num lance que era pênalti, que o goleiro que entrou com a sola da chuteira na coxa do Bruno Henrique. Uma vergonha, né? E agora, de novo, fazem isso, e a gente está só vendo. A arbitragem de São Paulo e o VAR é o Rodolfo Tosco Marques. É o Tosco Marques. É aquele combo com Rafael Claus. Rafael Claus e Tosco Marques no VAR. Já sabe, né? O Flamengo tem que jogar 10 vezes mais, porque se jogar o basicão, não adianta. Os caras erram sempre contra o Flamengo. É impressionante. Olha, o Flamengo pode receber aí uma quantia gigantesca, tá? Eu considero gigantesca porque é um valor alto, pensando, né, que o Flamengo tinha perdido praticamente tudo, né? Então, segundo o jornal Record de Portugal, o Benfica acertou a contratação do volante Richard Rios por 28 milhões de euros, 181,7 milhões de reais. Com o negócio sendo concretizado, o Flamengo tem direito a 6,66% do valor, por ainda ter uma porcentagem do atleta e mais 1% do mecanismo de solidariedade da FIFA. Com isso, o Flamengo pode lucrar mais de 12 milhões com a venda do Richard Rios. Informação aí do Vene Casagrande, era muita. Era para o Flamengo receber muito dinheiro. A verdade é que o valor é alto, 12 milhões de reais. É bastante coisa, é um dinheiro bom. Mas era para ser muito mais, né? Palmeiras é que está ganhando muito dinheiro com um jogador que o Flamengo dispensou. Um jogador que era do Flamengo. Loucura, né, cara? Loucura. Olha, a gente tem a informação aqui sobre o De La Cruz, para passar para vocês, que ele não foi relacionado para enfrentar o Fluminense, tá? Então, o Flamengo divulgou a lista de relacionados que eu vou trazer aqui agora para vocês, com Alan Clayton, Daniel Salles, Danilo de Arrascaeta, Diogo Alves, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Guilherme Varela, Guilherme, João Vitor, Jorginho, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Pedro, Plata, Rossi, Sola, Vinha, Wallacian e Wesley. Tá? O Wesley que pode ter a sua despedida do Flamengo se a proposta chegar aí no decorrer dessa semana. Flamengo que enfrenta o Red Bull Bragantino, né, mas pode ter o Wesley se despedindo, pode ter também o Matheus Cunha se despedindo, se o Flamengo contratar um goleiro, entender que já pode liberar ele, já vai liberar ele que vai para o Cruzeiro, já tem pré-contrato com o Cruzeiro, o Matheus Cunha. Mas sobre o Nicolás de la Cruz, a gente conversou com fonte ligada à diretoria do Flamengo, que passou que ele realmente não está lesionado, mas ainda não apresenta condições físicas ideais para voltar a disputar uma partida. Segundo fonte, a fonte que a gente conversou, o meio-campista vem sendo acompanhado de perto pelo departamento médico, físico e técnico do Flamengo e ao longo da semana participou de poucas atividades em campo, focando principalmente no processo de reequilíbrio físico. Os torcedores, óbvio, estão revoltados. Me lembra muito o Conca, né, o Estênio Menezes, pelo amor de Deus, aplica uma multa nele, pois não está rendendo. Não tem como aplicar multa, cada problema físico, irmão. O Flamengo contratou. Quem que autorizou essa contratação? É complicado, né? O Davidson 06, oficial, que ele volte 100% fazendo gol com esse manto sagrado. Irmão, fazendo gol não é muita dele não, mas quem sabe. Pessoal comentando aqui, mais um. Pablo recebe parado. O Bruno Farias, pior contratação da história do Flamengo. Eu concordo, realmente esse cara não mostrou. Não conseguiu mostrar o seu futebol, não consegue jogar. Está com um problema crônico ali nos joelhos. O Jailson Batista de Souza, a antiga diretoria sabia dos históricos de lesões dele no River Plate. Até hoje, nunca rendeu o esperado. Até infiltração no joelho fez na época.
Bom jogador quando está 100%. River Plate saiu no lucro na época. Com certeza. Devolve e traz alguém que joga. E não tem devolução, não existe. E até para negociar é difícil, viu? Desde que chegou, não fez 3 jogos em sequência. O Ryan Andrew mandando aí. Os torcedores, óbvio, ficam revoltados. A gente fica triste que o Nicolás de la Cruz passe por isso, né? E que o Flamengo não possa utilizar um jogador que pagou tão caro. Mas é a dura realidade. Então, eu acho que vocês estão acompanhando as imagens da Flamengo TV, que o Flamengo divulga as imagens do treino pra gente, a gente utiliza sempre dando crédito aí pra Flamengo TV. Se inscreva agora mesmo na Flamengo TV, acompanhe tudo lá também. A gente sabe que o Flamengo vai precisar contratar, gente. O Flamengo precisa contratar e urgentemente mais um volante. O Gerson saiu, mas tá vindo o Carrascal, mas o Flamengo precisa de volante. O De La Cruz não vai jogar quase nunca. O Jorginho não vai aguentar um jogo em cima do outro. O Eric Pulgar tá operado. Aí tem o Everton Araújo, ok, tem a garotada, mas pelo amor de Deus, o Flamengo, o Alan não vai aguentar uma batida de sequência aí. Vocês viram ele falando aí da importância logo no início do vídeo, da importância de o Flamengo ganhar o jogo e tudo mais, que tá numa fase boa, mas, gente, ele tá numa fase fantástica, o Alan. Mas também é um jogador que não consegue emendar uma sequência muito grande. De zagueiro a gente tá bem servido, graças a Deus, com o Léo Ortiz, Léo Pereira, o Danilo, né? O Flamengo tem muitos jogadores ali à disposição também na base. Tem o Cleiton também. Cara, o Flamengo de zagueiro, eu acho que o Flamengo de zagueiro tá tranquilo. O Flamengo não passa sufoco com o zagueiro, até porque um volante, em qualquer situação aí, o próprio Varela, que joga de qualquer jeito, pode atuar ali. Agora, volante, o Flamengo precisa, atacante também. Vocês viram o Pedro aí, imagem importante, né, do Pedro voltando a treinar com o grupo, né, o Pedro Guilherme, que estava aí, teve aquele problema, chegou a ser tirado do treinamento, né, na verdade saiu do treinamento, mas não estava entre os principais e ficou chateado e tudo mais, aquele problema todo que rolou. E agora, né, agora vem imagens do goleiro Agustin Rossi aí se preparando, um grande goleiro que o Flamengo tem. Mas o Pedro, então, se recuperando, e a informação que chega é que o Felipe relacionou ele, que ele foi relacionado, está confirmado entre os relacionados, vai para o jogo contra o Fluminense, vai para o Clássico Fla-Flu, convocou ele, relacionou pela questão dele estar treinando bem de novo, né? Então, é assim que a gente espera. Não é por amizade, não é por tapinha nas costas, não é por serem melhores amigos, fazerem as pazes. É ele treinar e se mostrar em condição de jogar. E isso o Pedro já voltou a fazer, já voltou a treinar, tem que treinar com intensidade, sem gracinha, olha ele aí, ó. Sem gracinha, o Cebolinha tá ali na imagem também, que pode ser titular, mas eu acredito que o Felipe Luiz venha mesmo com o Alacian, acho que é a melhor opção, né? A gente torce para que todos melhorem, todos entrem bem, mas o Alacian tá pedindo passagem. E o Pedro, que hoje disputa a posição também com o próprio Alacian, né? Eu não vejo o Plata como esse jogador, esse atacante goleador. O Alacian, para mim, que vocês estão vendo na imagem aí, é para mim o que está pedindo passagem no Flamengo, tá? Mas como eu estava falando, o Flamengo vai precisar sim contratar volante, tá? Pelo menos um volante o Flamengo tinha que contratar. E já que vendeu o Gerson, vamos falar vendeu porque os caras pagaram a multa, mas foram 25 milhões de euros à vista. E está recebendo 25, podendo ser 30 milhões de euros pelo Wesley, 200 milhões de reais. Já que está vendendo tanto jogador a preço alto, como o próprio Alcaraz também, 15 milhões de euros, de libras, né? Não lembro agora exatamente se foi libras ou euros, mas de qualquer forma muita grana, podendo chegar a 18, você tem que contratar. O Flamengo tem que contratar um bom atacante, um bom volante, e eu já falei isso aqui, já que o Zenit contrata os nossos jogadores, por que não trazer o Wendel, né? Que o Botafogo ia trazer, mas não podia contratar por questão aí da punição na Rússia, que a grana vindo de um empresário americano, que é o John Textor, não podia, né, comprar jogador do futebol russo, aqueles problemas todos, né, aqueles embargos, né, por causa de guerra. O Flamengo não tem esse embargo, o Flamengo não é SAF, o Flamengo é brasileiro, não tem problema nenhum com a Rússia, o Flamengo pode comprar, então o Flamengo poderia ir atrás do Wendel, que estava quase sendo apresentado no Botafogo, já estava certo, o Botafogo já ia pagar e não conseguiu pagar. Então, para mim, era um nome interessante. O Flamengo deveria ir atrás do Wendel, trazer o Wendel. A torcida com certeza aprova o nome do volante. Olha, o projeto da Liga
do futebol brasileiro previsto aí para ser implementado em 2027 enfrenta dificuldades por falta de consenso entre os clubes, tá? Flamengo, Corinthians e Palmeiras ainda não assinaram o documento com as diretrizes comerciais da Liga Unificada. Então, Flamengo, Corinthians e Palmeiras não assinaram. O principal ponto de divergência é a proposta de limitar em até 3,5 vezes a diferença de receitas entre o clube que mais arrecada e o que menos recebe. Olha que loucura. Abrangendo direitos de TV, placas publicitárias e naming rights. Atualmente, a disparidade é muito maior em 2024. Por exemplo, o Flamengo arrecadou cerca de 292 milhões com mídia, enquanto o Atlético Paranaense apenas 30 milhões. Sem o apoio dos principais clubes do país, o futuro da Liga segue indefinido. Não tem que ter porcaria de Liga nenhuma, então. O Flamengo não pode ficar... O Flamengo tem 10 vezes, 30 vezes mais audiência. Ele vai ficar nivelando com quem tem menos? Não existe isso, cara. O BAP tá muito certo, não tem que assinar nada. Palmeiras dá audiência também, Corinthians também, não tem que assinar, pô. Não tem que assinar. Só 3,5 a mais do que o Mirassol? Isso não existe, pô. Isso não existe. Tão certos. Tão certos. Não tem que assinar coisa nenhuma. Estão certíssimos, tá? Se querem fazer essa sacanagem com o Flamengo, Corinthians e Palmeiras, os clubes não têm que assinar, não têm que aceitar, tá?